O governador Tarcísio disse recentemente que basta um gesto do presidente Lula de querer conversar. E o Lula, recentemente, disse que ligaria, não ligaria, até que disse que não queria se rebaixar. Eu fico imaginando o que um chinês pensa, que é a segunda maior economia do mundo e está negociando com os americanos. Fico imaginando o que os europeus pensam, que são a Europa, razão da existência nossa, inclusive, né? Somos muitos descendentes de europeus, temos os modelos de civilização europeia aqui instalados no Brasil, mas negociaram. Eu vejo a economia do Japão do tamanho que é, negociou. A Coreia do Sul, que foi um dos tigres asiáticos mais poderosos do século passado, final do século passado, negociou. O Vietnã, que é um país que tem todas as questões para ter aversão à questão americana por causa da guerra do Vietnã, negociou. O México continua negociando. O Canadá tem lá seus problemas ali, enfim, mas está negociando. Está todo mundo. O México, né? O México e o Canadá, que são, acho que talvez sejam uns exemplos muito claros, até porque tem alguma similaridade com o Brasil, sobretudo o México. Esse gesto vai, em algum momento, ser pressionado a acontecer, ou a gente vai viver uma jabuticaba brasileira, em que o governo brasileiro vai ficar do lado e via Supremo ou Congresso as questões vão se dar de uma outra maneira. O que você pensa, Leonardo? Eu acho que o governo tem que entender que isso não é uma questão eleitoral. Enquanto o governo não entender que isso não é uma questão eleitoral e que isso é uma questão para o país, a gente não vai sair disso, né? Houve todo aquele discurso de que as medidas americanas estariam violando a nossa soberania, né? Eu tenho uma percepção um pouco diferente de soberania. Eu acho que a Constituição diz, no artigo 1º, parágrafo único, que todo poder emana do povo. Em seu nome será realizado pelos representantes eleitos. Se todo poder emana do povo, isso significa que os nossos direitos fundamentais têm que ser respeitados. Ninguém falou nada sobre isso. A gente, na Lexo, inclusive, fez uma carta, porque a OAB fez, finalmente, alguma crítica ao comportamento que o Supremo Tribunal Federal tem adotado. Né? Só que é uma crítica muito modesta, né? Porque o que ocorreu e a gente está vendo são várias violações a direitos humanos. Né? Por mais que o ministro Barroso negue, que os ministros neguem isso, tem documentos, tem provas, tem sites sendo publicados que estão mostrando. Então, a soberania começa com respeito ao indivíduo. Nós somos soberanos e o Estado funciona como agente em prol dos indivíduos. Se o Estado não está funcionando como agente em prol dos indivíduos, como que a gente vai falar em soberania? É a soberania do rei, de quem está tomando os poderes, as decisões sozinho, independentemente do povo? Sim, claro. Isso não é soberania, não é falar em soberania. A gente primeiro tem que discutir a nossa soberania interna, antes de querer reclamar de qualquer outra atividade. Eu fiz uma comparação que muita gente critica, mas eu acho o seguinte: pensem nos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América declarou sua independência dizendo que tinham direitos naturais que são anteriores ao Estado, vida, liberdade, a busca pela felicidade, e que toda vez que um povo estivesse oprimido, tivesse perdido esse direito, tinha direito de se rebelar para constituir um novo Estado que respeitasse esses direitos. Quem ajudou os Estados Unidos nessa missão? Foi a França. A França ajudou os Estados Unidos nessa missão por alguma questão muito altruísta e linda de achar a Revolução Americana uma coisa maravilhosa? Óbvio que não. Ela fez para incomodar a Inglaterra e fez por os interesses comerciais particulares do novo país que nascia. Os Estados Unidos estão fazendo algumas medidas contra o Brasil, que a gente, independente de discutir se elas são boas ou mais e tal, mas são medidas que estão fazendo alguns movimentos no país e que talvez sejam movimentos em prol do Supremo voltar a um comportamento mais respeitoso com relação aos direitos humanos, direitos fundamentais do artigo 5º. Se isso acontecer, independentemente dos interesses dos Estados Unidos da América, pode ser uma coisa positiva para nós, como nação, como soberanos, como indivíduos que são soberanos e são titulares de direitos que antecedem o Estado.